Bom, a gente vai tratar hoje os expoentes racionais e estender para os reais, né? Um pouco além do que a gente estava tratando, que eram expoentes pares e expoentes negativos, que deu a introdução. Na lista passada já tem um exercício, o último da lista ele já trata de expoentes racionais, para você fazer uma aproximação. A gente vai tratar melhor disso hoje. No caso, desde a aula passada, desde a primeira aula, a gente já trata da parte da definição de expoentes. E com o número natural ele fica bem tranquilo, né? Então a gente tem um 8 elevado a n, a gente faz o 8 n vezes, né, no caso, 8 ao cubo, 8 vezes 8 vezes 8. A gente introduziu o conceito de expoente negativo, e no caso se faz uma inversão, você trabalha com fração daí, e daí na fração, quando você faz a inversão, o denominador, o divisor, você coloca o expoente, né? Então no caso, se inverte e faz a mesma coisa. Então a gente não perde a noção de contagem, né? Quando a gente tem um número natural no expoente, ou um número negativo, a gente consegue ter essa noção ainda de contagem. Eu já tratei de raiz quadrada na aula passada, mas vamos estender para o geral, né? Os expoentes fracionários, no caso, os racionais como um todo. Quando a gente tem 8 elevado a 1/3, né? A gente tem um problema. Porque, antes a gente podia contar, né? A gente faz o 8 n vezes, a gente faz o 1 sobre 8 n vezes. E agora? Qual que é a legitimidade disso aqui, né? Qual que é a interpretação que eu dou para um expoente fracionário? 8 1/3 vezes, né? Isso parece estranho. Você pode analisar mais ou menos dessa forma. Então a gente pode chamar isso aqui de x. E lembrando que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. Nossa equação é uma balança. Então, certo? Levei ao cubo dos dois lados. Se tivesse levando ao quadrado, seria quadrado aqui, quadrado aqui. Se tivesse dividido por 2, seria dividido por 2 aqui, dividido por 2 aqui. O que é isso aqui? Agora a gente volta na questão do número natural, né? Isso aqui é 8 a 1/3 vezes 8 a 1/3 vezes 8 a 1/3. Base igual, mais uma vez, a gente já usou isso. Soma os expoentes. 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Isso dá 1. E o meu x vai dar x ao cubo. Então qual que é a ideia? Aí tinha um x que era igual a 8 elevado a 1/3. Tá? O x era o nosso número. Agora o que eu descobri? Eu descobri que o x, que no caso é o número que a gente tinha, que a gente não sabia calcular, que no caso é a raiz cúbica, você já está acostumado, o meio é raiz quadrada, o 1/3 é raiz cúbica, 1/4 é raiz quarta, você pode chamar. Eu descobri que o x, ele é o número onde o qual eu elevo ao cubo e chego no 8. Então é mais ou menos a ideia do 1/3 vezes, mas não exatamente, entendeu? Então qual que é o uso disso, né? Qual que é a importância de você saber isso? A importância é você descobrir números que você vai poder elevar a um expoente natural para sair desse problema do expoente fracionário, tá? De modo geral, é importante saber, se a gente tem um x elevado a m sobre n, já de regra geral, assim, isso aqui eu posso fazer a raiz. Raiz é o que vai representar o seu expoente fracionário, tá? Raiz enésima, né? Porque você pega 1 sobre n, 1 sobre n vai ser a tua raiz, vai ser o teu expoente racional, vai ser o teu expoente fracionário. Dentro você fica com n, tá? Essa é uma regrinha que muitas vezes pega, tá? É um treino constante que você tem que fazer para não cair nesse tipo de pegadinha. Então, fazendo um teste rápido, x elevado a 2 nonos. O que vai ser isso? Ó? É aplicação direta, tá? Pensa, ó, o que é o meu m? 2. O que é o meu n? 9. Então minha raiz nona, tá?
posso elevar os dois lados, né? Eu tenho que fazer isso aqui virar 1 para eu ter uma coisa mais clara, né? Então eu vou levar os dois lados a 9 meios, aqui vai ficar x, ali vai ficar o meu número. No caso, quando você tem um número, você consegue ver de forma mais clara, tá? Bom, vamos usar, né, o que a gente acabou de ver, a regrinha, né, de você poder levar dos dois lados e enxergar a parte do expoente fracionário como uma coisa de inteiros, né? Então a gente aplica isso em equações racionais, uma coisa que você olha e se assusta, né? E algumas coisas, alguns pontos você tem que se assustar, porque quando você eleva uma coisa ao quadrado, ou ao cubo, ou à quarta, enfim, dos dois lados, você acaba, às vezes, introduzindo raízes. Eu vou explicar isso de forma um pouco melhor. Então, a gente tem aqui, ó, uma equação, uma expressão, né, em função de x. X menos 9, isso tudo dentro da raiz. O que isso aqui, na verdade, é, né? Isso aqui é x menos 9 elevado a meio. Tá? Sempre tenta pensar na parte fracionária também, para você não se confundir. No caso aqui, vai ser, ó, 2 dentro, 2 em cima, 3 embaixo, 2 terços, x elevado a 2 terços. Aqui a gente coloca já misturando o fracionário com o negativo, né? Então, na verdade, como está invertido, você passar, para você fazer essa volta, tem que ser o menos, né? Então, no caso, isso aqui é x elevado a menos. O que é a raiz de 5 daí? É 1/5. Então, isso aqui é menos 1/5. Tá bom? No caso aqui, só para não ter dúvida, 2 terços. Uma dica legal que eu acho para você enxergar assim, você, fiquei em dúvida, né? Onde que vai o 2, onde que vai o 3, onde que vai o m, onde que vai o n e tal. Se tem raiz, é porque o expoente é fracionário, né? E no caso, você vai ter normalmente um número menor aqui dentro do que a raiz, tá? Então no caso isso aqui vai ser normalmente menor que 1. Porque quando isso aqui for maior que 1, você vai ter expoente sobrando aqui. Vou explicar isso um pouco melhor, mas a grosso modo, você olha assim uma raiz, você já pode pensar que vai ter um expoente 1 normalmente, tá? A menos que você queira fazer uma simplificação de expoente e pular para fora, eu odeio esse termo, pular para fora um número. Mas enfim, vamos resolver o que a gente tinha proposto resolver, tá? Então a gente tem aqui, a gente chama aqui de equação irracional. Qual é o truque que a gente aprendeu? Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. O que a gente chega aqui? Isso aqui, aquilo ali era meio, vai ficar 1 no expoente. Se eu fiz de um lado, tem que fazer do outro, 1 ao quadrado, 1. Olha só que bonito que a gente tem. Equação simples, vou somar 9 dos dois lados. Um simples truquezinho. Né? Porque quando você tem o expoente fracionário, você não consegue, né? Vou somar alguma coisa de um lado, vou subtrair do outro, dividir de um lado. Você não chega, né? Você não consegue isolar o teu x para você achar esse valor. O que acontece? Você pode usar expoentes pares para você sumir com o fracionário e poder resolver. Qual seria agora para esse de baixo, né? Era 2 terços, eu vou ter que transformar o expoente do meu x em 1. O que eu vou fazer? Elevar a 3 meios, né? Tem que sempre fazer virar 1. Elevando a 3 meios, aqui vai ficar x. Aqui vai ficar 2, elevado a 3 meios. E é aqui que a gente chega no ponto que eu queria falar da simplificação, né? Perceba que é maior que 1. Por que normalmente a gente não trata disso? Porque isso aqui, na verdade, vai ser raiz quadrada, a gente normalmente omite o 2, tá? Omite o 2. Isso aqui é 2 terços. Só que na simplificação, né? Como a gente está tratando de matemática básica, é bom falar isso. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 2. Como os números são positivos, a gente pode, né, lembra, expoente de um todo do parênteses, a gente pode separar para cada termo. A gente já usou, estou usando bastante coisa da aula passada, se você não viu, volta nas duas. 2 ao quadrado, 2, raiz de 2 continua aqui. Então quando o seu expoente é fracionário e ele é maior que 1, por que não é tão comum ver isso? Porque a gente sempre pode fazer essa simplificação
transformar em algo que a gente pode tirar para fora e ficar só com a raiz, tá? Então tá aqui o nosso x, 2 raiz de 2, um número não muito bonito, mas é um número. A matemática ela é linda, mas os números nem sempre são bonitos. O terceiro agora, ó. O terceiro já vai ser um caso que a gente também tratou, lembra sempre, tá? Não pode ser zero isso aqui, nunca. Por quê? Porque não faz sentido 1 sobre 0. Não faz sentido matemático nenhum isso. O que a gente pode fazer no caso? Mesma coisa, não interessa se ele está no divisor, não interessa se ele está em cima, não interessa nada disso. X a menos 1/5, eu quero fazer virar 1. Ou menos 1, né? Porque eu consigo inverter tudo dos dois lados. Posso fazer menos 5 para fazer virar 1 de uma forma mais rápida, né? Então, para você ver direitinho, se x a menos 1/5, isso aqui é igual a 0. Tá? Vamos levar a menos 5. Pode pensar da forma da definição ou a regra geral, né? Você pode, fora do parênteses, você pode passar multiplicando no expoente que está dentro. Menos 5 vezes menos 1/5 dá menos 5 sobre 5. Menos 1/5 vezes menos 5 dá menos 1/5 vezes menos 5, dá um número positivo, como a gente já provou geometricamente. 5 sobre 5 dá 1. Então a gente tem aqui o nosso x. O lance é você sempre querer isolar a tua expressão de dentro, tá? No caso a gente usou x nos dois, mas como a gente já mostrou, primeiro, a expressão a gente também consegue isolar ela e a partir dela isolar o x, que é o número que a gente quer, para a solução. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Levei a menos 5 de um lado, tem que levar menos 5 do outro. Só que isso aqui é 0, né? Ou não? Faz sentido falar de expoente negativo para 0? Faz sentido falar nisso aqui, ó? Para mim não faz sentido isso. Certo? Então, se essa era a solução, através da matemática básica que a gente usou, ela não faz sentido. Se a gente ganhar algo que não faz sentido, não tem solução. Tá? Perceba, a gente tem uma fração, né? Qualquer número que eu colocar aqui, isso aqui nunca vai dar 0. Posso colocar 1 milhão, posso colocar 2 bilhões, posso colocar qualquer número. Isso aqui vai sempre ficando menor, mas nunca vai chegar no teu 0. Então por isso que a gente não tem solução. Então no caso a gente pode chegar pela matemática básica da coisa, nisso, só que você tem que ter o discernimento de olhar e falar, isso aqui não faz sentido. 0 elevado a um expoente negativo não faz sentido, tá? Bom, vamos tratar de uma coisa que é batida, mas muita gente erra. Na internet, muitos sites eles pegam no pé disso aqui, realmente, porque muita gente erra. No caso, no dia que eu fui na sala tirar um feedback dos alunos, isso aqui parece que estava tranquilo, mas eu vou tratar do mesmo jeito, porque eu quero chegar em outro ponto. Eu falei que eu ia falar de raízes estranhas um pouco atrás. Eu vou tratar e vou tentar misturar com isso aqui, tá? Qual que é a diferença entre resolver essa equação e fazer isso aqui, tá? Muita gente ainda com uma introdução meio simplória na matemática vai te falar que isso aqui tem duas respostas, né? Então, tipo, raiz de 9. Isso aqui é 3 e menos 3. Não. Ou menos 3 no caso. Não. Isso aqui é uma operação. Isso aqui é um número, tá? Pensa sempre nisso. Eu tenho um número aqui. Como é que eu vou ter dois valores para o número? Você pode ter outras formas de interpretar, pode escrever em forma de fração, pode, enfim, escrever de outras formas. Mas eu tenho dois números, isso aqui é um número, isso aqui não é mais 3 ou menos 3, tá? Eu estou tirando a operação raiz quadrada, tá? É 9 elevado a meio, é um número. Tem que ficar muito claro isso na tua cabeça. Aqui já não tenho isso, tá? Em teoria de polinômios a gente vai tratar bem mais pra frente ainda, a gente está na matemática básica. Mas quando você tem uma equação com um expoente n natural, você tem n raízes, né? Você tem n valores que você pode colocar aqui e para chegar na sua solução, né? Para chegar em k, no caso. Isso a gente chama de teorema fundamental da álgebra, tá? Então, tipo, se eu tivesse x elevado a n igual a k, eu teria n valores de x que eu poderia colocar aqui. Complexos, no caso, mas não vamos tratar muito disso. O que eu estou fazendo aqui, né?
No caso, você pode perceber claramente que raiz de k é uma resposta, né, dessa equação. Por quê? Raiz de k é k elevado a meio. Dentro disso aqui, o 2 multiplica, fica 1, você consegue. Agora a mesma coisa com isso aqui, né? Menos raiz de k. Por quê? Porque, mais uma vez, lembra da definição. A regra de sinais vai me transformar na mesma coisa que eu quero, entendeu? Então, a operação vai te dar um número, é um valor. A operação raiz quadrada vai te dar um número. A resolução de uma equação quadrática, ou uma equação do quarto grau, do sexto grau, né, quando a gente tem esse tipo de problema com um expoente par, a gente vai ter essas opções com os números negativos. Mas por que a gente vai ter mais de uma opção? Porque no caso, ao quadrado, some o meu menos. Lembra? A gente consegue sempre tirar o menos 1 para ficar menos 1 ao quadrado. A gente já tratou na primeira aula isso, tá? Isso tem que estar muito claro. Bom, dado o que a gente já viu ali atrás, diferenciação da operação raiz quadrada de uma resolução de equação quadrática, a gente pode chegar e falar da introdução de raízes estranhas, que é um problema de também equações racionais, mas eu vou usar um exemplo mais simples para você perceber onde que surge o problema, tá? Então eu estou tratando desde a primeira aula, uma balança, né? Tipo, pode fazer de um lado, faz do outro e tal. Tá, mas cuidado, tá? A gente tem uma equação aqui simples, né? Se eu dividir por 2 dos dois lados, o que eu chego? Eu chego em x igual a raiz de 3 sobre 2. Minha resposta, né? Posso pôr na calculadora aí, você vai te dar um número não muito bonito. Mas tá aí a sua resposta. É o número que eu vou colocar aqui e vou chegar na resposta da minha equação. E agora eu falei da balança, né? Vamos fazer um truque? Olha que truque, ó. Levar o quadrado dos dois lados, tá? Eu não preciso nem resolver isso aqui. A gente acabou de mostrar. Teorema fundamental da álgebra. Uma coisa de complexa que você bate o olho e já sabe. Eu tenho um x quadrado, eu vou ter duas soluções para isso aqui. Só que a gente acabou de resolver essa equação. Tem uma resposta. E agora? Onde que surge o problema? É interessante mostrar onde que surge o problema. Porque muitos professores falam, a gente vai levar dos dois lados, mas cuidado. Testa as raízes que você conseguir depois. Onde que surge o problema? É isso que eu quero que você entenda. Ó. Você concorda que se o meu problema fosse menos raiz de 3, 2x igual a menos raiz de 3, seria a mesma coisa? Então qual que é o problema? Quando eu tenho isso, tem uma raiz e eu elevo ao quadrado, eu estou ignorando que eu poderia ter o menos também. Entendeu? Não só com raiz, na verdade, né? Você pode ter várias configurações de uma equação, onde você vai elevar ao quadrado e vai chegar nesse problema. No caso das equações racionais, você precisa isolar o x, então você tem que tirar aquela raiz chata. Então a solução assim, tipo, fácil é você levar dos dois lados. Mas no fim você tem que testar, né? Porque você pode gerar problemas muito graves, você pode chegar em coisas que não fazem o menor sentido para a sua equação original, tá? No caso aqui, a gente acabou de ver que a gente pode elevar ao quadrado, vai chegar numa equação quadrática, vai chegar em dois valores. Como que a gente resolve isso? Você pode chegar nos dois valores e testar por último. Aí você joga um valor aqui e vê se bate. Joga o outro, você vai ver que não vai bater. Não pode, você não consegue chegar. O mesmo x que você chegar não vai te dar menos raiz de 3 e raiz de 3 ao mesmo tempo. Não faz sentido. Tá? Bom, vamos tratar agora da introdução de raízes estranhas, mas na parte de equações racionais que a gente tinha tratado um pouco atrás. Bom, eu quero ficar só com coisas lineares, né? Eu não quero expoentes fracionários. Eu quero só xa1, xa1, xa2, coisas inteiras. No caso, a gente vai levar ao quadrado dos dois lados, a regra que a gente vem fazendo desde sempre. É igual a balança? É igual a balança, só que a gente vai ter o problema das raízes estranhas. Onde? Aqui, nesse passo. Se eu tivesse menos x aqui e elevasse ao quadrado, ia ficar essa mesma coisa.
Essa mesma equação, ela está me dando a raiz disso e está me dando a raiz de se fosse menos aqui. Entendeu o problema que a gente mostrou no exemplo anterior? Bom, a gente chega na equação quadrática, não é o foco, a gente ainda vai ter equação quadrática em outro vídeo. Resolução está aqui, o nosso delta dá 9, bonitinhos, raízes bonitas. A gente faz aqui a conta, vai chegar em x igual a 1 e x igual a menos 2, tá? Só que isso aqui vai ter só uma raiz, tá? Quer ver? Vamos jogar a errada já para ficar conveniente, né, para o professor ter menos trabalho. X igual a menos 2. Vamos botar aqui, ó, menos 2 dá 2. Mais 2 dá 4. Então isso aqui é a raiz de 4. E aqui vai ficar menos 2. Vamos ver o teste, ó. Raiz de 4, acabei de mostrar no exemplo do raiz de 9. É um número. Um número. Não é dois valores, é um número. Raiz de 4 é um número. Qual que é o número? 2. 2 é igual a menos 2? Não. Tá aí a nossa raiz estranha. O menos 2 seria raiz de qual equação? Do menos aqui. Se fosse menos x, né? Daria a raiz de 4, dá 2. Menos x, que é menos 2, dá 2. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Isso aqui representa isso e representaria também se a gente tivesse menos x. Tá? Qual que é a raiz certa? O 1. Por que é interessante testar também? Porque se a gente tem duas raízes, a gente tem que testar para ver a estranha. Se você chegar que as duas não deram, você errou a conta. Aí que está um grande lance de testar. Você consegue descobrir também se você teve algum erro no seu raciocínio, no seu desenvolvimento. X igual a 1, 2 menos 1 dá 1, raiz de 1, 1 igual a 1. É a nossa raiz que a gente estava procurando.